Está tendo aí uma discussão, uma rediscussão sobre os títulos isentos, é isso, Marina? É isso mesmo, e essa pauta dominou a discussão sobre os economistas e também os investidores que estão morrendo de medo da tributação nos isentos. Mas o Tesouro Nacional, o secretário do Tesouro Nacional deu uma entrevista falando que precisamos rediscutir aí a isenção de alguns tipos de investimento. O que era isento pode não ser mais isento. Poderia não ser isento, por quê? Porque o Tesouro está vendo dificuldade de rolar a dívida pública. Ao invés de reduzir os gastos públicos, é mais fácil arrecadar mais. E com esse gancho que você acabou de dar, eu quero mostrar para vocês um gráfico que eu trouxe para mostrar a dimensão do nosso problema. Tristeza, né? Este aqui é o orçamento federal executado no ano passado, em 2025, e a gente pode ver os maiores gastos que aconteceram durante esse ano. Então você vê, tem gasto com transferências, tem gasto com previdência, que inclusive já foi alvo aí de várias reformas, né? Uma grande reforma da previdência, muita discussão sobre novas reformas, mas aqui a gente pode ver que o maior gasto disparado é o pagamento aí, de juros e a amortização da dívida pública, com mais de 40% dos gastos. Isso significa, para vocês terem uma ideia de grandeza, mais de 2,5 trilhões de reais, não é bilhões, é trilhões de reais, com o pagamento da dívida pública. É claro que vocês podem imaginar que 2,5 trilhões de reais poderiam ser muito melhores utilizados em muitas coisas, né? Saúde, educação, não que a gente gaste pouco com saúde e educação, mas este é o custo da dívida pública. Agora, esta dívida pública gigante tem que ser rolada, ou seja, os investidores têm que comprar esse montão que não para de subir de dívida pública. E os investidores também estão cada vez com menos dinheiro, né? A economia não cresce, você tem a concorrência dos isentos que estão cada vez mais na boca do povo. Então a proposta seria tributar esses investimentos, como LCI e LCA, que são isentos, para poder aumentar o fluxo fundos ali para fundos imobiliários, tudo isso com o objetivo de aumentar o fluxo dos investidores para os títulos públicos. Seria basicamente essa... É uma situação... Produção, se a gente puder colocar rapidinho de novo o gráfico, porque eu queria fazer aqui um convite para o Luiz Inácio Lula da Silva assistir ao nosso Resenha do Dinheiro, porque a Marília trouxe esse ponto na semana passada sobre a questão da dívida sobre o PIB. E isso mostra claramente como não importa só a dívida sobre o PIB, importa o juro que a gente paga dessa dívida. Porque Thiago, que é especialista em orçamento familiar, imagina uma família todo mês, todo ano, 42% do que recebe vai para pagamento de dívida. E ainda com a taxa de juros muito alta. Ainda com a taxa de juros muito alta. Sobra pouco dinheiro para essa família viajar, investir em educação, investir em saúde, investir em segurança, enfim, o que uma família faria trazendo essa realidade para um país, sobra pouco dinheiro para o Brasil realmente investir no que precisa. É muito pagamento de juro todo mês, todo ano, é realmente uma situação preocupante. Mas, infelizmente, vou te dar uma péssima notícia, viu, Bernardo? Não, desde 1999, todo presidente que entra entrega a dívida maior do que o presidente anterior. Na verdade, só teve um que não entregou uma dívida maior no final do mandato, que foi o Temer. Olha só. Pois é, então isso já é uma política macroeconômica brasileira fazer isso. Agora, o ponto é, a pergunta é, tributar, por exemplo, uma LCI ou uma LCA, resolve ou funciona? Funciona no curto prazo. É claro que se você tem uma dívida que sempre cresce, vai funcionar por um momento, dali a pouco você vai precisar de mais demanda e não vai funcionar. O momento da discussão, ele não é oportuno, né? Claro. Ele é exatamente por essa questão da dívida pública. Agora, tirando esta parte do momento não tão oportuno, eu vou te falar que eu acho que os grandes bancos não precisariam de isenção de tributos para poder se financiar. Eu não vejo necessidade de um banco que sempre cresce, que dá ROI de 30%, 20%, precise de uma isenção. Excelente ponto. Olha, só para voltar aqui no tema aqui. Vamos supor, esses títulos LCI e LCA
são títulos que são historicamente já isentos de imposto de renda, justamente por quê? Porque eles desempenham uma função social. Qual que é essa função? A LCI, no caso, é uma letra de crédito imobiliário e ela é usada para financiar o setor imobiliário, então, construção civil, basicamente. E LCI e LCA, letra de crédito do agronegócio, que vai ser isenta de imposto porque ela financia o setor do agronegócio. Então, você tem maquinário, você tem plantio, você tem insumos, etc, etc. Esses investimentos foram criados com essa isenção para ajudar o país a crescer, tá certo? Sim. Agora, se tributar isso, você tem, em tese, uma migração de investimentos, saem investidores da LCI e LCA e vão para os títulos públicos que são caixa do governo, certo? Agora, esse ponto da Marília é muito importante porque os bancos precisam ou não precisariam disso? Esse é um ponto mas vamos lembrar também que 2026 já foi o ano da tributação dos dividendos. Esse ano já tivemos uma tributação muito importante nos investimentos, a tributação dos dividendos em 10%. Então, assim, não dá para ficar tributando o investidor toda hora. É muito mais difícil o assunto, mas é muito mais importante para o país reduzir os gastos públicos. Total. Não dá para toda hora tributar. Eu concordo sobre a questão dos bancos, mas não dá para aumentar a arrecadação toda hora, não dá para aumentar a tributação toda hora. O Brasil precisa reduzir os gastos públicos. Só que ninguém quer enfrentar isso, como a Marília mencionou. Desde 1999, todos os presidentes entregaram mais gastos. Isso é uma bomba que em algum momento vai explodir. É um ciclo, né? E quer saber a melhor forma de você estimular qualquer setor econômico? Juro baixo. Pois é. Quem precisa dar subsídio se você tem o juro baixo? Pois é. A melhor política econômica não é ficar dando subsídio com a Selic a 15. A melhor política econômica é você reduzir os gastos, como o Bernardo brilhantemente falou, e poder ter um juro de país desenvolvido. Só que se ninguém reduz os gastos públicos, isso aumenta a base monetária, isso gera inflação, o juro sobe cada vez mais. Então a fórmula é muito simples, só que ninguém quer enfrentar. E, repito, não dá para tributar o investidor, ou o empreendedor, ou o país toda hora. Isso aí. Essa é a É polêmico minha esse visão. tema. Não, eu acho que a gente pode ficar aqui alguns programas falando sobre isso, porque sempre vai ter um contraponto aqui a ser discutido. O ponto é que a gente tem um ciclo aqui, né? Gasta, depois tem que correr atrás de pagar o que está gastando. Os juros muito altos durante muito tempo, ele vai complicar mesmo, vai corroendo a economia, isso é fato. É o que a gente está vendo. Esses juros aumento têm que da baixar, dívida. esse é um ponto, é um consenso, não há ninguém que vai dizer, não, os juros precisam aumentar. Mas Ninguém em concordo que o sã juro- consciência vai ser a favor dos juros aumentar. A gente sabe que tem que baixar. Agora, Mas concordo que o como juro será não vai feito? baixar sem reduzir os gastos públicos? Reduzir o gasto público é um fator Porque importante. sem reduzir os sem dúvida. gastos, você não reduz a inflação. Você continua aumentando a base monetária, porque o governo e o Estado imprime cada vez mais dinheiro para custear essa gastança. Com a inflação cada vez mais alta, ou inflação alta que não cai, você não consegue reduzir o juro. Não tem fórmula secreta. Nós vamos voltar a falar disso daqui várias Muitas vezes. Vamos deixar vezes. um gostinho de quero mais para você do outro lado.